poder falar sobre esse assunto, do qual eu venho me debruçando desde, não há muito tempo, desde 2005, mas é um assunto que tem realmente assim me cativado, né, como objeto de pesquisa. Então, primeiro, algumas considerações. Eu vou tentar ler o texto para não fugir tanto do... E esse texto depois estará disponível para quem quiser, né, o texto na íntegra, mas para não fugir dele, até porque eu acho que ele ficou bem didático, então eu vou procurar me ater dele, para nós não fugirmos tanto. Eu tenho um tempo determinado e eu também não quero ultrapassar esse tempo. Mas apenas como introito, quando a gente fala de teologia oriental, né, ou cristianismo ortodoxo, do que a gente está falando? Para aqueles que têm alguma noção de história da igreja, o cristianismo oriental, basicamente a gente define como cristianismo de fala grega. E é muito interessante a gente pensar assim, porque há muitas vezes uma certa idealização do cristianismo, como que a igreja foi una, né, santa, católica e apostólica e romana, inclusive, até o século XVI. Quer dizer, a impressão muitas vezes que se tem, a partir de alguns historiadores, é que Lutero que fez uma bagunça naquilo que estava sólido, né, naquilo que estava muito definido durante 15 séculos, basicamente, de existência. Quando na verdade não é. O cristianismo ele já nasce no meio de uma pluralidade. Ele já nasce plural. E essa pluralidade, no primeiro momento, ela vai, de certa maneira, se identificar através da polarização dentro da igreja entre judeus e gentios. Basicamente, esse é a grande questão do século I. Nós temos uma igreja que começa praticamente judaica, que depois, essa igreja, com o esforço missionário, ela conquista territórios e lugares gentílicos, ela se torna mista, ela sai da sinagoga e se torna uma igreja mista, e já no final do primeiro século, ela se torna uma igreja ou igrejas de maioria gentil. Ela passa de uma igreja praticamente exclusivamente étnica para uma igreja plural, onde você tem judeus e gentios e aí até maioria gentil. Quando a igreja, a partir do segundo século, começa uma segunda fase de expansão, que a gente chamaria de pós-apostólica, essa igreja ela vai tanto para o lado do Império Romano de fala latina, ela se expande, né, para o norte, em direção norte da África, em direção, né, a própria Itália, a Península Ibérica, né, entra pela Europa, né, pelo que hoje a gente conhece como França, e começa um período de expansão. E, de certa forma, se consolida também no lado grego do Império Romano, né, que é a região que a gente chama de Ásia Menor, a região da Síria, que hoje é a Síria, Líbano, que hoje é o Líbano, toda aquela região, e região da Palestina, e especialmente no Egito, né, na cidade de Alexandria. Então nós vamos ter, já no século II, se configurando aí alguns pontos de algumas cidades que vão ser identificadas como pontos importantes do cristianismo. No século III, isso se consolida. Então nós vamos ter
praticamente os 5 grandes patriarcados, né, que eram chamados assim, da igreja antiga. Alexandria, já de certa forma no século IV, Constantinopla, mas ainda é muito pequena a participação, só a partir de Constantino é que essa participação vai ser maior de Constantinopla, né? Mas basicamente nós vamos ter Alexandria, Antioquia, Roma e Jerusalém, e depois Constantinopla, né? Como 5 grandes locos, né, de pensamento do cristianismo. E a diferença básica é que nós temos, quando a gente analisa esses 5 patriarcados, a gente percebe que praticamente só Roma está do lado latino. Todas as outras cidades são cidades onde o pensamento grego, a fala grega é predominante. Então, no início do cristianismo, tanto é que os grandes primeiros concílios da igreja, né, que são Niceia, Constantinopla e depois Calcedônia, eles vão se dar em cima basicamente de questões da igreja oriental. Quer dizer, pouco vai se discutir questões da igreja ocidental, da igreja latina. As grandes questões sobre, né, a Trindade, sobre o Espírito Santo, sobre a natureza de Cristo, eram questões muito próximas da igreja oriental, da igreja de fala grega. Enquanto que a igreja latina enfrentava outras questões, outros problemas, que eram resolvidos geralmente em sínodos locais. Então, de certa forma, essa caminhada paralela das igrejas latina e oriental já se dá a partir do século II. Uma maneira de pensar, uma maneira de refletir sobre o cristianismo, uma maneira de ser igreja já começa a se configurar em 2 vertentes a partir do século I. Isso vai se tornando cada vez mais distante, esses caminhos paralelos, até que no ano de 1054, nós já estamos no século XI, há o grande cisma, né, da igreja, que é a igreja oriental, que se torna, ou toma para si o título de ortodoxa, e a igreja latina, que fica a igreja romana. Então, quando a gente fala de teologia oriental, né, ou teologia ortodoxa, então nós estamos nos referindo hoje, no século XXI, ao ramo da igreja que, de certa forma, hoje é maior, mais expressivo, é a igreja russa, a igreja ortodoxa russa, é a maior igreja de todos os patriarcados que existem. É a igreja que tem, de certa forma, mais presença no mundo em termos teológicos, em termos de produção teológica, e quem sabe a gente entra um pouquinho nisso, porque o teólogo principal que eu uso nesse texto, ele é um teólogo russo, radicado na França, e hoje nós temos 2 escolas teológicas ortodoxas russas, majoritariamente russas, mais importantes do mundo, são na França e nos Estados Unidos, né, que é o Instituto de Teologia de Saint-Serge, na França, e o Instituto de Teologia Ortodoxa, que fica em Nova York. São os 2 grandes polos de produção teológica da ortodoxia hoje no mundo. Então, apenas para a gente poder pensar, quando a gente fala de teologia ortodoxa, teologia oriental, do que a gente está falando. Tanto é que a Rússia hoje, ela tomou para si, a igreja russa, o nome, eles falam, né, quando falam de si mesmos, falam sobre a segunda Constantinopla.